Olá pessoal, dando continuidade então à nossa videoaula, falando especificamente sobre os conceitos em genética. Hoje nós vamos falar então sobre os cromossomos eucariontes, tá? Nós temos, pessoal, que os cromossomos das células eucariontes correspondem a uma molécula linear de DNA associada a proteínas. Ok? Então nós temos aqui então que os cromossomos das células eucariontes nada mais são que o que? Uma molécula linear de DNA associada a proteínas. Ok? Nós temos então que a estudo do cromossomo eucarionte ela é associada a proteínas, tá? Ela é diretamente associada a proteínas. Muito bem, durante o período de vida em que a célula não está se dividindo, os cromossomos ficam emaranhados no núcleo celular e não é possível distingui-los individualmente. Ao microscópio, isso, né, analisando, tá, no microscópio óptico, ok? Quando a célula entra no processo de divisão, os cromossomos dobram-se sobre si mesmos, tá? Tornando-se mais compactados. Isso facilita a sua distinção ao microscópio óptico. Muito bem. Cada espécie de ser vivo, gente, possui um número fixo de cromossomos, tá? E nós, seres humanos, somos formados por 23 pares de cromossomos em cada uma de nossas células, ok? Totalizando 46 cromossomos finais, totais, ok? Nós temos então que a célula com cromossomos aos pares é denominada célula haploide, tá? Então, quando nós temos então uma célula onde nós temos aí a constituição de dois pares de cromossomos, é porque nós temos então o quê? Uma célula diploide, representada então, tá? Por 2N. Muito bem. Certinho. Então nós temos aqui, olha só, fazendo então uma analogia sobre isso, pessoal. Olha só aqui então, o que seria então uma célula então diploide? Nós temos que uma célula diploide, ela pode então ser constituída aí por dois pares de cromossomos, tá? Na célula. Já a célula haploide, tá? Então nós temos aqui uma célula, ela é formada por um único par de cromossomos, tá? Então aqui nós temos uma célula o quê? Diploide, tá? E aqui é uma célula haploide, ok? A célula diploide, ela é referenciada por 2N, certinho? E a célula haploide, somente o quê? N, certinho? Muito bem. Olha só aqui então, pessoal. A célula haploide, então, a célula diploide, por apresentar forma e tamanho semelhantes à mesma sequência de genes. Tá? Aqui então, o assunto aqui vai ser direcionado para a questão da definição de cromossomos homólogos, tá? Nós temos então aqui, por apresentar forma e tamanhos semelhantes e a mesma sequência de genes, os membros de cada par
de cromossomos são denominados cromossomos o quê? Homólogos. Ou seja, nós temos que serão cromossomos iguais. Homo significa iguais, tá? Então nós temos aqui que serão cromossomos iguais por apresentar o quê? Cada par o quê? Forma e tamanhos semelhantes, ok? E aí então terão o quê? A sua sequência, né, bem definida em relação ao tamanho, aí, a forma do cromossomo, sendo ele então um homólogo, ok? Nós temos que algumas células apresentam um cromossomo de cada tipo, tá? De cada tipo é quando nós temos então aí a presença de um cromossomo de uma célula haploide, porque nós temos a presença de um único par de cromossomos. Então, são as células haploides representadas por N, tá? Por N. Muito bem. Os gametas humanos são exemplos de células haploides. Os gametas humanos são nada mais que uma representação de células haploides. Quando ocorre a fecundação entre um homem e uma mulher, um par de cromossomos do homem vai se juntar com um par de cromossomos feminino, tá? Formando então aí uma célula haploide. Então, uma célula haploide do gameta masculino e uma célula haploide do gameta feminino vão então se interagir, formando então aí uma célula diploide. Certinho? Ok, muito bem. Dando continuidade então aí, tá? Então, os gametas femininos e masculinos dos seres humanos têm 23 cromossomos. Já que então são células haploides, tem 23 cromossomos. Então, 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Certinho? Ou seja, metade do número de cromossomos da espécie, tá? Eles vão então se unir na fecundação, formando o zigoto e restabelecendo o número de 46 cromossomos, padrão para a espécie humana. Ou seja, 23 pares de cromossomos formados no zigoto. O zigoto ele é formado como, pessoal? A partir da fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. E aí então nós temos a formação de uma célula ovo, chamada de zigoto. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos falar sobre os cromossomos sexuais, tá? Como já demos uma prévia para vocês, tá? Nós temos aqui que nos mamíferos e alguns outros seres vivos, pessoal, há um par de cromossomos que diferem entre indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. São os chamados cromossomos sexuais, tá? Nós temos que nas pessoas, o sexo biológico feminino, aí, esse par é formado por dois cromossomos idênticos, tá? Denominados cromossomo X. Tanto o homem como a mulher têm esse cromossomo X, ok? Nas espécies do sexo biológico masculino, esse par é constituído por um cromossomo X e um cromossomo menor, chamado cromossomo Y. Então, tanto o homem como a mulher possuem um cromossomo X. E já o homem, ele possui um cromossomo Y. Então a mulher terá dois cromossomos X e o homem terá um cromossomo X e um cromossomo Y. Ok? Vejamos aqui então como que seria então essa fecundação. Fecundação então aqui dos cromossomos sexuais do homem e da mulher. A mulher então, ela é formada então por um único par
de cromossomos. Então, X, tá? X. Esse X aqui, ó. Esse X aqui, ele é específico por quê? Por que ele é específico? Ele vai definir o sexo o quê? Feminino, tá? E já o homem, o masculino, XY. Nós temos que o homem terá aqui um cromossomo Y, tá? Então aqui nós temos o quê? O masculino, tá? O masculino. Então nós temos aqui, sai a divisão. Temos aqui então a divisão do cromossomo XX, tá? E no homem, no masculino, XY, certo? Eles então vão se interagir, tá? Então esse X interage com esse X, formando o quê? X, certinho? Esse X aqui, ó, esse X aqui, esse aqui, perdão, interage com esse daqui, formando o quê? X, certo? Esse X aqui, ele vai interagir com esse Y, formando XY, e esse daqui interage com esse Y, formando o quê? XY. Ou seja, probabilidade de 50% na fecundação de vir uma criança do sexo feminino, tá? E 50% de vir uma criança do sexo que? Masculino. 50% de probabilidade de termos uma criança do sexo masculino. Certinho? Muito bem. Beleza, pessoal. Então aqui temos essa primeira definição, ok? Joia! Então aqui, ó, o cariótipo. O que seria o cariótipo? O cariótipo, pessoal, nós temos aqui que vai representar o quê? O conjunto de características morfológicas dos cromossomos, como número, tamanho e forma, tá? De uma espécie. Então nós temos que o cariótipo ele vai definir isso, o conjunto de características morfológicas dos cromossomos. Ok? Cada espécie apresenta um cariótipo típico, certinho? Existem, no plural, tá? Existem algumas técnicas que facilitam o estudo do cariótipo de uma espécie, como a fotomicrografia. O que seria isso? Isso aqui, ó, gente. A fotomicrografia é isso aqui, ó. Essa foto aqui, ó, tá? Fazer, então, a partir dessa foto, fazer um estudo, tá? Fazendo estudo do como são, quais são as características dos cromossomos humanos, tá? Ótimo. Certo? Nós temos que na foto micrográfica, tá? Nós temos que são aí apresentadas, né, as células em divisão, tá? E aí sendo observadas aí como que ocorre essa divisão celular, principalmente falando na fecundação, onde nós temos aí os cromossomos sexuais. Ok? Então aqui nós temos que, com base na técnica da fotomicrográfica, temos então que é possível organizar os cromossomos de um cariótipo em pares, considerando seu tamanho e sua forma, tá? Além do padrão de bandas, certinho? Por convenção, tá?
organiza-se os cromossomos, né, em pares, tá? E o que? Decrescentes de tamanho, tá? E aí então eles são o que? Numerados, tá certo? Como podemos observar aqui, ó. Então nós temos uma ordem decrescente de quê? De tamanho. Os maiores primeiros, então, conforme vai tendo os cromossomos cada vez menor, eles vão ficando por último. Então, é uma ordem decrescente de tamanho. Ok? Agora, é possível haver alterações cromossômicas? Sim, é possível. Quem nunca viu, por exemplo, tá? Uma criança ou até mesmo já um adolescente, tá? Que tem uma síndrome chamada síndrome de Down. É uma alteração cromossômica, tá? Então nós temos aí, pessoal, que dependendo, tá, dessas interações cromossômicas durante, né, a promoção da fecundação dos cromossomos sexuais, nós podemos ter alterações cromossômicas na formação do zigoto, ok? Vamos então ver sobre isso. Vamos então entender sobre esse processo. Nós temos aqui que o cariótipo de algumas pessoas apresentam alterações no número ou na estrutura dos cromossomos, tá? Muitas dessas alterações resultam em um conjunto de características e sintomas, tá? E sintomas. Caracterizando o quê? As síndromes cromossômicas, tá? E essas síndromes cromossômicas, pessoal, vai então especificamente ser originária ali no cromossomo sexual, tá? As células dessa criança que será formada terão, né, no cromossomo sexual um cromossomo a mais, tá? Sendo aí o que? Possivelmente podendo ter aí dois cromossomos X herdados da mãe e um cromossomo Y herdado do pai, por exemplo, se for um menino, tá? Nós temos aqui a foto de um menino, tá? É um garoto, então, aqui, ó, com a síndrome de Down. E nesse caso desse rapaz, citando o seu exemplo, podemos dizer que ele herdou dois cromossomos X da mãe e um cromossomo X ou Y do pai, tá? Então nós temos que nessa síndrome, tá? No caso, nós temos que a criança possui um cromossomo a mais, tá? E essa condição aqui, então, tá? Ocasiona a síndrome de Klinefelter. Klinefelter. Essa é a síndrome, então, que possivelmente podemos aqui dizer desse menino, tá? Onde nós temos, então, a presença de um cromossomo a mais herdado da mãe, tá? Então aqui, as pessoas com essa síndrome são do sexo biológico masculino e apresentam características com órgãos sexuais pouco desenvolvidos. E aí, mais uma questão, são inférteis em membros inferiores e superiores alongados. Então nós temos que os membros inferiores e superiores são o quê? São alongados, ok? Beleza. Nós temos também, de forma similar, tá? Que a fecundação de um gameta feminino sem nenhum cromossomo sexual por um espermatozoide, tá? Portador de um cromossomo X, nesse caso, levaria à formação de um zigoto com um cariótipo diferente do padrão da espécie. Tá ok? Sem a presença no espermatozoide, no portador de cromossomo X, tá bom? Nesse caso, o zigoto formado teria apenas um cromossomo X,
caracterizando aí a síndrome de Turner. Síndrome de Turner, tá? Temos então que, nesse caso, as pessoas com essa síndrome são do sexo biológico feminino e apresentam baixa estatura e infertilidade, entre poucas outras características, tá? E, por fim, para finalizarmos a questão das alterações cromossômicas, nós temos também o que? A síndrome de Down. A síndrome de Down, tá? São pessoas que com essa alteração tem 3 cromossomos 21, tá? Então o cromossomo, lá no cromossomo 21, ele tem 3 cromossomos, tá? Então bem aqui, ó, tá vendo só essa figura aqui, ó? Todas são pares. Número 1 é par, número 2 é par, 3 é par, 15 é um par, o 18 é um par. Agora aqui o 21. No 21 não é um par de cromossomos, são 3 cromossomos, tá? Aqui então no cromossomo 21. Então a síndrome de Down, ela é caracterizada pela presença de 3 cromossomos no 21, tá? Em vez de 2, tá? Essa condição em que o cariótipo apresenta 3 cromossomos de um par recebe o nome de trissomia. Trissomia, tá? Então, por esse motivo, a síndrome de Down também é chamada de trissomia do cromossomo 21. Ok? Então, tem aí, pessoal, a parte finalizada sobre os cromossomos, assunto bastante importante, interessante, tá? E relevante para nós, né, entendermos melhor sobre algumas alterações cromossômicas no nosso dia a dia e a apresentação de algumas pessoas, ok? Esse desenho aqui que está aqui para vocês, mas ao final nós vamos então falar melhor sobre ele. Eu já coloquei ele já agora no segundo vídeo. E vamos então para um terceiro vídeo também e vamos colocar essa mesma figura e vamos então falar sobre cada um desses pontos no final da videoaula, que se findará na terceira aula, ok? Um imenso abraço, fique com Deus e até a próxima, hein?